No mundo do futebol, certamente o animal mais conhecido é a zebra. E ela está presente em títulos, ela está presente em eliminações vexatórias de algumas equipes, mas ela esteve durante toda a história da Liga dos Campeões da Europa presente em diversas. E hoje a gente vai contar algumas aqui no Arquivo Futebol Clube. Fala pessoal, tudo bem? Bom, já que eu tô falando de zebra, não tem lugar melhor para tu apostar naquela zebra danada do que na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo. Nela, tu pode apostar nas grandes equipes da Liga dos Campeões, no Bayern de Munique, no Barcelona, no Real Madrid, mas tu também pode apostar em outras equipes menos conhecidas, digamos assim, ou tu pode apostar em alguma zebra, como Slovan Bratislava. Então, independentemente da escolha, utilize o código ARQUIVO, que tu ganha um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. E um lembrete muito importante: jogue com responsabilidade e apenas maiores de 18 anos. Tá fechado? Então bora pro vídeo. Vamos começar então falando não sobre uma, mas sobre duas zebras na Champions, e aconteceram na final da edição de 2003-2004. Porto e Mônaco, desafiando gigantes, chegavam àquela decisão. Primeiro vamos falar do Mônaco, que era comandado por Didier Deschamps, que futuramente seria o técnico da seleção francesa campeã do mundo, mas que naquela época era apenas um grande ídolo como jogador. Ainda não tinha uma carreira sólida como treinador de futebol, e ele chegava àquela decisão depois, por exemplo, de bater os Galácticos do Real Madrid. Aliás, se tu quiser saber mais sobre o Ronaldo naquela época, clica nesse vídeo aqui. E também a equipe do Chelsea, que já vivia o seu início de era de badalação, com grandes craques e tudo mais. E o Mônaco conseguiu passar por essas duas equipes até chegar à final. Mas tudo parava na decisão, porque do outro lado surgiria The Special One. José Mourinho, que dispensa comentários toda a sua carreira. 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, man, respect. Ele desbancou naquela edição, por exemplo, Manchester United, e chegava naquela decisão com grande pompa. E no dia 26 de maio, então, a gente já saberia que uma grande zebra ganharia aquela edição da Champions. E no duelo de zebras, deu a Portuguesa, fazendo 3-0 com gols, por exemplo, do Deco e do Carlos Alberto. Aquele que anos mais tarde ia ficar pistola da vida por ter tomado uma caneta do Arrascaeta, e que também, num certo jogo com o Luiz Fabiano, ficou um dando tapa na cara do outro. Ó, Taranco, o juiz olhando. Bom, agora vamos falar sobre o Apoel do Chipre. Mas o que raios é o Chipre? O Chipre fica na parte sul da ilha de Chipre, na região leste do Mediterrâneo. A ilha, assim como a capital Nicósia, é dividida com a Turquia ao norte. Ou seja, é onde Judas perdeu as botas. E lá mesmo, o Apoel conseguiu chegar até as quartas de final do torneio de clubes mais difícil do mundo. E olha que eles não pegaram a barbadinha da fase de grupos, eles vieram da pré-Champions e tiveram que disputar 3 mata-matas antes de chegar à fase de grupos. Ao longo dessa jornada, o Apoel bateu grandes equipes conhecidíssimas do futebol mundial, como o Skanderbeu-Kurs, da Albânia, o Slovan Bratislava, que tá nessa edição, inclusive fiz a minha postinha na KTO, da Eslováquia, e o Wisla Cracóvia, da Polônia. Grande Cracóvia. Só que a coisa começou a encrespar já na fase de grupos, porque no grupo G tinha Zenit, da Rússia, tinha o Porto, de Portugal, e tinha o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Shakhtar que nessa época, e até alguns anos em diante, o que contratou de jogador brasileiro é inacreditável. E o Apoel não é que passou em primeiro lugar desse grupo. Cara, grande Apoel. E aí já é um orgulho pro
povo do Chipre passar às oitavas de final, imagina se classificar para as quartas, pois foi isso que aconteceu. O Hapoel, naquele confronto contra o Olympique de Lyon da França, conseguiu levar o jogo na partida de volta aos pênaltis e vencendo por 4-3 nas penalidades, o Hapoel conseguiu uma inédita classificação às quartas de final da Champions League. Bom, e chegando às quartas de final, o pequeno e simpático Hapoel pegaria o Real Madrid, todo poderoso, e o Hapoel representando o Chipre, representando os amantes do futebol, os amantes da zebra, perdeu por 8-2 no agregado. Pois é, perdeu, mas foi guerreiro. Bom, agora vamos falar sobre mais uma final de zebras, só que essa foi um pouquinho mais atrás. Na temporada 76 e 77, a decisão da Liga dos Campeões ficou entre Nottingham Forest, da Inglaterra, e Malmo, da Suécia. O Nottingham Forest, que recentemente contratou um monte de brasileiro, contratou o Scarpa, depois o Scarpa foi pro Galo, contratou o Danilo do Palmeiras, é o time favorito de quem faz modo carreira no EAFC ou FIFA, venceu pela primeira vez a orelhuda, sobre o comando de um cara chamado Brian Clough. Mas um ano antes, eles fizeram história já sendo campeões ingleses. Era um time comum, um time médio ali, que ninguém dava muita bola. Sob o comando do Brian Clough, como eu falei, eles foram campeões e depois, no ano seguinte, foram à final da Champions contra o Malmo, da Suécia. Agora tu imaginou o Malmo sendo campeão da Champions, jogando o Mundial de Clubes contra... Vamos ver quem é que pegaria. Que ano é isso aí? Deixa eu ver. Libertadores 77. Acho que foi Independiente. Foi o Boca. Boca que tem um vídeo que eu fiz. 2 vídeos que eu fiz. Os 2 tá aparecendo aqui. Mas na final, o Nottingham Forest venceu o Malmo por 1-0. No ano seguinte, eles foram campeões de novo, mas não dá pra dizer que é zebra. E essa história, cara, essa história do Nottingham Forest, inclusive, vale um vídeo que futuramente eu vou fazer aqui no canal, podem me cobrar. Não estou falando de política, mas o clube que eu vou citar agora como zebra da Liga dos Campeões é o Estrela Vermelha, ou Crvena Zvezda, se vocês preferirem, que é o nome original do time da Sérvia. Eles foram campeões na temporada 1990-1991. Eles têm uma das torcidas mais absurdas da Europa e do mundo. O estádio dos caras é apelidado de Maracanã, mas aí Maracanã, que é Maracanã. E na época em que eles foram campeões, o país ainda era a Iugoslávia, que era uma bomba prestes a explodir. Eu não preciso explicar a geopolítica que aconteceu, que mudou a vida de muita gente. O Estrela Vermelha derrotou o Bayern de Munique na semifinal daquela edição da Liga dos Campeões e venceu o Olympique de Marselha, que era tratado como grande favorito daquela competição, numa final que acabou terminando em 0-0 no tempo normal, mas nos pênaltis o Estrela Vermelha foi lá e venceu. Mas agora eu quero falar talvez sobre a maior zebra da história da Liga dos Campeões. O ano é 1986 e a festa é romena. Eu estou falando do Steaua Bucareste. Porque o grande favorito daquela edição era o Barcelona, que estava jogando um absurdo. Barcelona bateu o Porto, bateu o Juventus até chegar na final daquela edição da Liga dos Campeões e chegava com a pompa do favoritismo. Mas, do outro lado, tinha um adversário que queria muito também esta competição. O Steaua foi passando, eliminando equipes até desconhecidas do público, não chegou a pegar um grande clube. O seu maior adversário naquela edição foi o Anderlecht na semifinal, onde um jogo acabou perdendo por 1-0, no outro venceu por 3-0, no agregado acabou passando na final, mas enfim, era o patinho feio. E para piorar tudo, a final seria disputada na Espanha, seria disputada em Sevilha, que é mais perto de Barcelona do que a Romênia. Então, o Barcelona tinha o melhor time, o Barcelona tinha pompa e tinha também mais torcida, por conta da proximidade. Mas no dia 7 de maio de 1986, a gente viu uma das maiores aulas de valentia no futebol. O Steaua Bucareste conseguiu segurar um 0-0 no tempo normal. E era bordoada do Barcelona pra cá e pra lá. E o Steaua se mantinha firme e levou este resultado até as penalidades. E aí que entra a estrela de Helmut Dukadan. Isso porque o goleiro do Steaua Bucareste pegou 4 pênaltis. Isso mesmo, 4 pênaltis. A série começou com o Barcelona perdendo 2, o Steaua perdeu 2, depois
o jogador do Barcelona perdeu, o do Steaua fez, o do Barcelona perdeu de novo, o do Steaua fez, e o Steaua Bucareste foi campeão da Liga dos Campeões naquela temporada. Então, cara, é um dos maiores exemplos de zebra da história da Champions. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e seguir aqui embaixo nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. É isso, um abraço, até a próxima. Escolhe teu vídeo aqui, ó. Escolhe.